esse outro olhar. E aí a gente fala das habilidades empreendedoras. Né? Isso não é vender só por vender, né? Sim. A venda, ela é algo que transforma a vida das outras pessoas, né? Vamos lá. Isa, é um prazer ter você aqui. E a primeira coisa que eu pergunto para todo mundo, eu acho que você já respondeu isso em algum momento lá nos eventos do Hub, é: quem é você sem dizer o que você faz? Já respondi mesmo. E é sempre muito difícil de responder. E a gente esquece também, se esquece disso, né? Então, eu acho que eu sou eu tenho certeza, sou uma pessoa que acredita muito no empreendedorismo como algo que muda a vida das pessoas, da sua família e da sociedade em volta dela. Sou uma pessoa que ama a natureza, ama estar em contato com a natureza, inclusive escolheu até não comer carne por esse motivo, e que ama se aventurar, ama viajar e se aventurar muito, fazer coisas diferentes. Inclusive hoje é algo que eu estou fazendo pela primeira vez, e como é gostoso essa sensação de fazer algo pela primeira vez, né? Como isso é bom. E às vezes a gente fica naquela rotina do dia a dia e esquece disso. De se aventurar, de viver outras coisas. E acho que é isso. Ah, legal. E é bem o que é ser empreendedor, né? É correr risco. Correr risco. Gostar de ir ter desafios. Uhum. É muito o que você está falando. A gente sempre bateu muito papo. Na época que o Hub tinha o espaço, a gente almoçava bastante. Eu sinto muito falta desses almoços. E você contou para mim, deixa eu ver se eu me lembro, que o seu início empreendedor foi quando você fez uma viagem. Aí no retorno você resolveu. Conta um pouquinho pra gente, resumidamente, como que foi essa sua trajetória empreendedora para chegar até hoje com 2 negócios. Antes de falar até disso, sim, eu acho, sabe o que, Nanda? Que muitas pessoas que hoje empreendem, elas já começam a dar sinais, não só ou depois da faculdade, ou quando fica maior de idade, mas desde crianças. Porque no meu caso, no meu caso também foi assim. Eu lembro que eu vendia capinha de celular na escola, aquelas capinhas daquele Nokia antigo. Sim. Então, vendi capinha de celular, vendia pastilha de hortelã, porque eu era apaixonada. Sabe aquela pastilha de hortelã da garota? Eu era louca, 4ª série isso. Eu era louca com aquela pastilha, não tinha dinheiro para ficar comprando. Aí, o que eu fiz? Comprei uma caixa, aí eu vendia metade, e a outra metade eu podia guardar uma parte e reinvestia. Sim. Isso na 4ª série, é o meu primeiro contato, assim, com vendas, com algo relacionado ao empreendedorismo. E quando eu vendia as capinhas, eu lembro, assim, vem na memória, isso era a 7ª série do ensino fundamental, né? Eu lembro de calcular quantas eu precisava vender para pagar, quanto que eu ia ter de lucro. Eu fazia essas continhas. E aí eu pensava, pô, se eu não vender tais, eu vou trocar por outra coisa para eu poder, né, fazer essas vendas. E eu acho que os pais que incentivam isso, não pensando só no dinheiro, mas que incentivam essa atitude da criança, faz muita diferença para o nosso desenvolvimento. Até que eu fiz engenharia de produção na UFBA, e durante essa trajetória, eu lembro que na faculdade eu sempre falava, eu quero fazer consultoria, quero trabalhar com consultoria. Eu já tinha trabalhado na indústria, trabalhava na época, fazia estágio, então eu já tinha tido algumas experiências, né? Desde os 15 anos, né, eu trabalhava. E aí, eu escolhi fazer um intercâmbio no Egito. Então, eu fui morar 1 ano no Egito, durante a faculdade ainda. E durante esse intercâmbio, foi muito legal, porque a minha principal experiência foi auxiliar outros negócios, pequenos negócios lá. Claro, ninguém tinha uma formação específica para isso. Mas o pequeno negócio, ele tem tanto problema, sim, que mesmo falando outras línguas, sendo de países diferentes, não tendo uma formação específica para aquilo, a gente conseguia ajudar muito eles. E isso era muito legal,
Até que eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso na minha vida. Aí eu voltei, terminei a faculdade. E quando eu estava terminando a faculdade, vem aquele momento, poxa, é a hora de tentar. Eu já tinha feito estágio, eu já tinha fui juntando meu dinheirinho. Falei, então, enquanto faltavam 2 semestres, 1 ano. Enquanto eu estou nesses últimos 2 semestres, vou abrir uma empresa de consultoria. Sim. E aí foi que o meu TCC, que várias pessoas falam, não fiz muita coisa no meu TCC. Eu digo assim, no meu TCC foi um dos momentos que eu mais aprendi. Porque toda semana eu tinha uma reunião com o meu orientador e eu fiz, já recebendo, a consultoria para um estúdio de Pilates. Então, foi uma experiência de TCC, já recebendo, eu vendi para ela, a empresa, a consultoria. E, ao mesmo tempo, o meu orientador, ele foi passando várias coisas. Não, essa semana vocês vão fazer isso, vocês vão aplicar esse diagnóstico. Ok, chegamos nesse diagnóstico, agora as ferramentas podem ser essas. Então, foi algo muito prático e eu me apaixonei. Então, durante esse processo, surgiram outras empresas que a gente fez, que eu acabei fazendo consultoria. E aí, 2020, pandemia. Eita lasqueira! Acho que foi... Você já estava formada em 2020? Já estava formada, eu me formei em 2019. Formei em 2019, 2020 eu já estava formada. Só que foi um momento que, além da consultoria, eu estava trabalhando na aceleradora de startups do Cimatec. Sim. Então, eu tinha consultoria e também trabalhava na aceleradora de startups. Só que veio a pandemia, fez o quê? Parou tudo. E aí, eu tive o contato um pouquinho antes da pandemia com uma cliente que ela vendia produtos voltados para o cabelo cacheado, crespo, ondulado. Eu nunca tinha tido esse contato. Produtos veganos, liberados. E aí, eu fazia consultoria para ela. Eu já tinha uns 5 salões na época de mentoria que eu atendia. E eram todos especialistas em cabelos cacheados, crespos. Sabe aquilo que você vai vivendo e não percebe? É isso que eu ia perguntar. Você escolheu esse... É porque realmente foram vindo. Você acaba atendendo um que é especialista. Esse te indica para o outro. E essa minha cliente, que tinha uma distribuição desses produtos, também ia falando, indicando. Então, eu já estava vivendo nesse mundo, mas eu não tinha parado para perceber, né? E aí, quando veio a pandemia, vários clientes na consultoria a gente perdeu. A aceleradora de startups teve que dar uma pausa nos projetos. Foi, tipo, aquela correria louca. E aí, falei, por que não trabalhar com a venda da distribuição dos produtos? Era algo que eu, tipo, estava encantada, estava começando a me apaixonar. Então, 2020, tem 5 anos isso. E aí, comecei a trabalhar com isso. Você já era... já não comia carne? Eu não sei se é vegetariana ou é vegana. Vegetariana, porque eu consumo derivados. Então, né? Você já era vegetariana nessa época? Já era. Foi início de 2018 que eu me tornei. Então, já era vegetariana. Então, já estava nesse processo de consumir produtos. Mesmo não sendo vegana, mas os produtos em si que eu consumo, já tinha eu procuro. Outra aura em você. Exatamente. Então, as oportunidades iam chegando. Exatamente. E aí, em 2020, eu comecei com essa distribuição dos produtos. Eu não era cabeleireira, não tinha ainda formação em terapia capilar. Qual que era o meu conhecimento principal? Vendas. Sim. Então, meu principal conhecimento era vendas. E fui me apaixonando por aquilo. Até que quando eu percebi, eu estava com mais de 100 salões especialistas em cabelos cacheados e crespos no Brasil. E aí eu formei, na época a gente trabalhava em equipe, depois desmembrou. Então eu formei a minha equipe da distribuição. Sim. Então hoje eu trabalho com 2 marcas, que é a Ápice e a Ana Zoe, que se complementam, né? Todas veganas, com produtos liberados, realmente. Os produtos saem direto da fábrica para os salões de beleza, especialista em cabelos com curvatura, que é o jeito que a gente chama, em qualquer lugar do Brasil. Mas qual que foi o meu grande diferencial?
Beleza, eu vendo os produtos veganos e liberados, só que os salões, o pequeno empreendedor, ele tá querendo o quê? Tá ali focado em fazer o negócio sobreviver, no operacional. Mas a parte de gestão, de vendas, elas não dão tanta atenção. Então eu comecei dentro do grupo a falar mais sobre isso, a trazer um pouco mais isso para elas. E esse que a mais, acho que foi o que fez muita diferença para conseguir chegar em muitos outros salões. Na nossa conversa, quando eu faço a venda, eu acabo conversando sobre outros assuntos. Ah, beleza, você já tem seu CNPJ? Você já tem sua inscrição estadual? Então, isso é muito legal. Que vem da sua experiência lá do Egito. Exatamente, que começou lá. Porque então, você está aqui já trabalhando com venda. Você poderia ter focado só em vender. Não estou aí, não quero ouvir a conversa de ninguém, não quero saber dos problemas de ninguém. Mas a sua experiência lá... Sim, e na consultoria em si... Que gerou a consultoria, gera esse outro olhar. E aí a gente fala das habilidades empreendedoras. Então, você vem desenvolvendo isso... Exatamente. Porque vai agregando no seu serviço. Vai agregando, exatamente. E é isso, não é vender só por vender, né? Sim. A gente precisa entender que a venda, ela é algo que transforma a vida das outras pessoas, né? Então, por que não agregar também nessa venda? E isso fez com que eu vendesse outros cursos, que eu vendesse outras mentorias, justamente porque eu chegava com produto. Todo salão precisa de produto. Sim. Ele não funciona sem. Ele também precisa cuidar do financeiro, precisa de outras coisas. Só que elas não enxergam. Sim. Principalmente nesse início. Mas aí eu chegava com o produto e com as outras coisas. Você comia pelas beiradas. Exatamente. Então, hoje o grupo já tem, acho que a gente já está em 140 salões ativos, né? Que compram sempre. Então, isso é muito legal. E aí, durante essa trajetória, claro que a gente começa a desenvolver a fala para o Instagram, a gente começa a desenvolver as redes sociais, que são importantes. Aí surge o Sebrae, em 2021, não, início de 2022. Sim. O Sebrae me convidou para fazer parte do grupo Empreender Conecta. Ele te conheceu pela rede social? Pela rede social, em que toda semana eu trago algum assunto relacionado ao empreendedorismo, ao que o Sebrae está fazendo, né? Para as empreendedoras que me seguem. Sim. Isso é muito legal porque o Sebrae é gigante, né? Então, a partir do momento que ele vai tendo esses pequenos influencers, que eles chamam, a gente consegue chegar mais perto, falar mais perto da nossa audiência. E aí, desde início de 2022, eu estou junto com o Sebrae. E aí, final de 2022, deixa eu só beber uma água. O empreender, ele é também muito solitário. E eu falei que eu comecei em 2018, né? Desde 2018 eu trabalhando online. Então, antes da pandemia, eu já estava online. Então, onde que eu via as pessoas? Na academia, andando na rua. Eu não encontrava as pessoas, igual a maioria das pessoas que trabalham indo presencialmente em algum lugar. Você tem ali o momento do cafezinho, da fofoca. Eu não tinha esse contato por muitos anos. Sim. Tanto que na pandemia eu nem sofri no sentido disso, né? Porque eu já estava online. Sim. Mas, final de 2022, eu já procurava lugares para trabalhar. Então, eu já trabalhava no Colabore do Sebrae, já trabalhava em alguns lugares. Mas, para além do lugar para trabalhar, eu também queria alguma rede de outras mulheres que empreendiam. Até que eu conheci o hub delas. Eu estava realmente procurando espaços de coworking aqui na região. E aí, eu vi que tinha um hub, mas que, para além de espaço para utilizar, para trabalhar junto com outras pessoas, que era uma necessidade grande no momento, existia essa rede de apoio das mulheres empreendedoras. E eu vim, conversei e me tornei sócia na época. Como foi seu contato com o Nos primeiros momentos?
Eu já no primeiro momento que eu assinei e me tornei sócia Hub, eu já comecei a vir trabalhar aqui. Eram terças, né? Sim. E eu acho que depois passou para quarta, algo assim. Então, desde o primeiro momento, eu já comecei a vir para trabalhar na época no espaço que a gente tinha. E era muito legal porque era um dia em que a gente tinha contato com outras mulheres empreendedoras, que a gente conversava, que existia uma troca. Então, desde o primeiro momento, eu já comecei a fazer parte real, oficial. 2022, final de 2022, entrei para o Hub. E aí veio 2023, até que existia uma vontade muito grande minha de ter ou um salão de beleza especialista em cabelos com curvatura, ou em algum momento... Sabe aqueles sonhos que a gente tem? Todo mundo... Quem empreende, gente, geralmente a pessoa não quer ficar num negócio só. Tem aqueles empreendedores que a mente fica assim... Uma loucura. E eu sou muito... Eu chamo mente inquieta. Exatamente, mente inquieta. A gente, às vezes, chega num lugar e já pensa, poxa, ali ia ter uma solução para aquilo ali. Sim, sim. Mas não tem como, que a gente não tem braço para abraçar tudo. Só que, pronto, eu tinha o sonho, tanto um salão, ainda tenho, né? Porque o salão não concretizei. Do salão especialista em cabelos com curvatura e um espaço de massagem. Aí vem até a minha história com a massagem. Por quê? Em 2015, eu tive chikungunya. E aí foi naquela época que nem se sabia exatamente o que era a chikungunya. Então, eu acabei sofrendo muito com as dores. E até hoje eu sinto dor. Apesar de já ter passado por vários médicos, mas eu ainda sinto muita dor. E eu lembro que meu ginecologista, ele tinha falado assim, nossa, você deveria começar a fazer drenagem, porque eu acredito que vai te auxiliar. Só que na época eu era estudante, não tinha dinheiro para ficar fazendo massagem na época. Passou alguns anos, aí, agora eu já posso fazer, principalmente nas mãos. A primeira vez que eu fiz drenagem, eu chorei. A esteticista não entendeu nada. Ela fez nesse braço e aí eu comecei... meu Deus, eu sinto como se fosse uma pressão o tempo todo. Sim. Só que, no momento que ela fez a drenagem nesse braço, eu vi assim, como é a vida sem essa pressão. Meu Deus, que loucura! E aí eu comecei a fazer toda semana, e eu percebi como que isso estava ajudando, principalmente na mão, que é o que eu mais sinto. 3 anos, 4 anos se passaram, fazendo drenagem direto, e aquele sonho, até que abriu um espaço de um complexo esportivo pertinho da minha casa. Na frente da casa dela. Na frente, muito perto. É o universo dando oportunidades para quem enxerga e para quem sabe o que quer. Aí, eles divulgaram assim, aluguel de sala comercial. Eu peguei aqueles stories, mandei para Fábio, e eu falei assim, olha aí meu salão. Beleza. Passou uns dias, eu falei, ô Fábio, vamos lá ver, só por curiosidade. Fomos lá ver. Quando a gente chegou lá, eu falei, não, aqui não combina com salão. Aqui combina com o espaço de massoterapia. Porque lá tem futevôlei, beach tênis, tem um funcional, restaurante, tudo voltado muito pro esporte, para autocuidado. Então, achei que ia combinar muito mais com o espaço de massagem. Beleza. Isso era, acho que dezembro. Em maio, já estávamos funcionando. Então, hoje eu tenho também um espaço de massoterapia, que é o IC Massoterapia. E é um espaço realmente voltado para o bem-estar, realmente voltado para diversos tipos de massagem. Então, temos, inclusive, 3 profissionais lá, um fisioterapeuta, um educador físico e uma esteticista e cosmetóloga. E a limpeza de pele. E hoje, realmente, eu vejo como que... Eu falei de vendas, né? Só voltando um pouco sobre vendas. Sim. Como que a venda, ela é uma transformação. E até o jeito que a empreendedora começa a enxergar isso, a venda, não como algo chato, né? Que a gente tem isso na mente, mas como algo que transforma.
cada atendimento que a gente faz, que a pessoa sai e fala assim, no outro dia, nossa, eu consegui dormir. Nossa, eu consegui ficar 1 hora longe do celular. Gente, olha isso. Consegui ficar 1 hora longe do celular. Nossa, tinha muito tempo que eu não conseguia relaxar assim. Sim. E a gente tem a desportiva, né? A massagem desportiva, que é voltado muito pra galera que pratica esporte. Então, os corredores que não estavam sentindo muita dor. Galera que tá fazendo beach tênis, que tá sentindo muita dor. E aí eles mandam mensagem. Não tô acreditando. Aquela dor diminuiu. Ah, eu consegui ter um rendimento muito melhor na academia. Cada feedbackzinho desse que a gente vai recebendo é muito louco. E aí a gente começa a perceber como os nossos negócios, eles são instrumentos de transformação e como que a venda é importante nesse processo, né? Sem ela, não teria como gerar solução na vida dessas outras pessoas. Então hoje eu continuo com a distribuição, continuo com o Sebrae, estou com o espaço, né? Que é um espaço novo e continuo com o hub delas. Isa é uma das sócias hub que a gente vê lá dentro da comunidade e agora da escola, mais ativas em relação a parceiras. Exato. Em networking e parcerias, porque não é só fazer networking, você ficar conhecendo a pessoa. É você conhecer o negócio da pessoa e ter a visão de compartilhar para crescer. A gente vê que tem muito isso. Você acredita que isso é uma habilidade sua ou isso foi desenvolvido? Eu acho que foi desenvolvido, porque é aquilo que eu falei, eu interiormente, eu sou uma pessoa muito tímida, que eu tenho dificuldade de chegar num lugar e conversar com as pessoas assim, de me enturmar. Eu realmente sou muito tímida, eu sou a típica CDF, né? Então, mas quando envolve trabalho, quando meio que vira uma chavinha, e eu comecei a me obrigar a fazer determinadas coisas, a participar de evento, realmente, quando envolve algo relacionado ao empreender, ao meu trabalho, a me obrigar a fazer algo. Então, não me obrigo na minha vida pessoal, né? Porque aí a gente faz, né? Sim, o que quer. Sim. Mas relacionado ao empreendedorismo, sim. E isso vai nos fazendo desenvolver melhor a comunicação, desenvolver melhor enxergar oportunidades, que às vezes é isso que você falou, às vezes as oportunidades estão ali na nossa frente. Tem alguém que poderia estar te ajudando e a gente não aproveita. Então, pensando nisso de parceria, só para vocês terem ideia, eu fiz um workshop com uma empreendedora especialista, a Jessie, especialista em gestão financeira. Então, um membro do Hub, e eu precisava falar sobre gestão financeira para os salões de beleza. Por que não chamar uma especialista que já está lá na escola e agregar com o meu conhecimento já para o salão e a gente levar esse conhecimento para elas? Fizemos esse workshop que foi muito legal. Depois, precisei fazer maquiagem profissional. Quem que eu chamei? Chamei a Dea, que também é uma maquiadora que faz parte da escola. Eu precisei de uma secretária virtual. Chamei a Regi, que também faz parte da escola. Sempre que vão surgindo oportunidades, né? No ano passado, Dia dos Namorados, sim, lá pro espaço, eu fiz uma caixinha, e aí essa caixinha, ela vinha um brinquedo sexual e também um voucher de massagem pro Dia dos Namorados. Eu fiz uma parceria com a Mai, que vende esses brinquedos. E fiz também com uma outra empreendedora, que foi a Carlinha, que fazia velas. Que foi do Hub. Que foi do Hub, na época. Então, eu acredito que isso de estar em conexão, de estar em parceria, nos auxilia tanto a divulgar o nosso negócio, a conseguir soluções. É muito mais fácil eu fazer algo com uma pessoa que eu já conheço, que eu já tenho uma relação, do que com alguém que eu nunca fiz. E por que não apoiar quando a gente está dentro de um grupo? Sim. Então, eu acho que isso se torna muito mais fácil, se torna mais prazeroso. É mais fácil do que eu ir procurar fora, né?
Fora que divulga nos 2 lugares, Sim. né? Sim. Eu divulgo aqui nas minhas redes sociais para os meus clientes e essa empreendedora que eu fiz a parceria vai divulgar para as clientes dela, para as parceiras dela. A gente tem uma aula dentro lá da escola que fala justamente sobre essas maneiras de fazer parcerias. Sim. A Alana gravou e está lá disponível para quem é do Hub. E é super importante isso. Agora, como é que você chegou... Como é que você chega para uma pessoa para propor uma parceria dessa? Pronto. Primeira coisa que a gente tem que ter, para quem não faz parte do Hub, é importante que a pessoa saiba que geralmente a gente cria uma conexão. Sim. Então, geralmente eu já vou ter uma conexão, já vou conhecer o negócio daquela pessoa. Não é uma estranha. E depois disso, o WhatsApp mesmo. Pego ali, ó. Olha, pensei em tal coisa. O que você acha? Você acha que daria certo? Você cria a conexão com a pessoa, mas você conhece o negócio dela. Conheço o negócio dela. Eu conheço o negócio dela. Até porque, senão, como que eu vou, né, entender? É aquilo, a gente... É tipo o networking. Muita gente fala sobre o networking. Só que é um networking diferente, né, aqui no Hub dela. A gente diz que é um networking afetivo. Que não a gente se conecta primeiro com a pessoa para depois saber sobre os negócios. Sempre vão ter aquelas pessoas que a gente vai se conectar mais. Faz parte, né? Em qualquer ambiente que você esteja. Então, eu me conecto com as pessoas até que em algum momento surge uma oportunidade e aí eu vou e envio a mensagem para perguntar, e aí, o que você acha? Você já elabora eu já elaboro antes. E aí todas as vezes eu já elaborei antes, pensei antes, o que pode fazer? E aí vou e pergunto. Ontem na mentoria, a gente está com a mentoria Trajetória Lucrativa, né, para as empreendedoras que fecharam, compraram lá no Mapa da Virada, eu estava dando aula de avaliação de habilidades empreendedoras, habilidades pessoais e as habilidades empreendedoras. E aí um dos exercícios que a gente fez foi de trazer essa trajetória. Sim. E lembrando desses marcos para poder analisar quais são as habilidades que você tem. Porque a gente tem mania de dizer as habilidades que a gente não tem. Entendi. E muitas vezes a gente não percebe as que a gente tem. E aí você falando essa sua história, você tem essa habilidade de venda. E você tem essa habilidade de enxergar essas conexões. Então você já leva tudo pronto. Até na venda, por exemplo, lá no espaço, quando eu conheço alguém, eu consigo realmente ter essa conexão, saber para que aquilo ali vai ser bom. Mas isso também, Nanda, até trazendo para a venda até dos nossos serviços. Se aqui a gente precisa conhecer o negócio do outro, o que o outro faz... Quando a gente pensa nos nossos serviços, a gente também precisa conhecer muito bem o nosso. Quantas pessoas não sabem explicar tão bem o que faz, ou quais são os serviços, ou para quem é indicado, para quem não é indicado. Eu acho que isso faz muita diferença para a gente enxergar essas conexões. Aí me lembrei que ela é bem participativa lá no Hub, e aí vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. E as oportunidades que aparecem para ela por conta dessa participação. Quando você montou um pacote lá para o espaço, eu me lembro que a gente estava com a mentoria das sócias, e aí você trouxe a ideia para o grupo para a gente discutir. E é parecido com isso que você já fez com a parceria. Você já leva a ideia pronta para a pessoa, porque a pessoa já visualiza e já é mais rápido. Mas aí, voltando para a sua participação no Hub, eu me lembro desse momento que você trouxe essa ideia e a gente ali que agora virou conselho, não é mais mentoria das sócias, é o conselho. Ali a gente te ajudou e as outras participantes te ajudaram também. E um serviço específico, eu lembro. Só para vocês entenderem. Lá dentro do espaço, eu criei um clube de assinatura de massagens. Sim. E não existe em Salvador. E até nível Brasil, são poucos lugares que
possuem. Na época, eu nem sabia que existia, veio da mente mesmo. É isso. Dos insights. Dos insights. Do nada, veio do nada. A gente sabe que barbearia, como eu estou na área da beleza, então barbearia é muito comum ter isso. Porque os homens fazem com uma frequência muito grande, né, a barba. Então, na barbearia, eu já sabia disso. Sim. Até que eu pensei, por que não ter um clube de massagens? Até abrindo aqui para vocês, é interessante isso, porque a gente começa a ter um valor recorrente e não só pontual. Que é uma das coisas que lá no Hub a gente sempre incentiva vocês a pensarem nesse ganho recorrente. Nesse ganho recorrente. Então, dentro do espaço, foi o que eu pensei. Poxa, um clube de assinatura. Só que uma coisa é quando você tem uma ideia que alguém já está fazendo, né? Então, você vai se espelhar naquilo, você vai estudar o que aquela pessoa está fazendo, o que aquele negócio está fazendo. Só que na época, eu não tinha em quem me inspirar. Então, era muito louco, porque como que eu vou precificar? Será que isso aqui vai dar certo? Como eu vou fazer? Como eu vou estruturar? Foram muitas coisas novas de uma só vez em um negócio novo. Não estou falando em um negócio que já tinha tempo, em um negócio novo. Aí eu levei para as meninas também ouvirem, para elas também entenderem. Eu ouvi a opinião delas sobre aquilo que eu estava pensando, e aí todas elas trouxeram o feedback. E, inclusive, hoje está rodando. Então, claro, como eu falei, como é algo novo, a gente faz algumas adaptações. Mas o mais importante é começar. Exatamente. Começamos. Então, já mudamos algumas coisas, até no sistema, cadastrar isso no sistema foi uma dificuldade, mas hoje a gente já tem cadastrado e estamos sempre melhorando e já está dando muito certo, porque para as pessoas que costumam fazer massagem com uma frequência maior, é muito mais interessante do que um pacote ou do que comprar unitário. Aí, conta para mim, esse conselho, esse espaço que a gente desenvolveu dentro do Hub, a gente desenvolveu muito com base naquela dor que a maioria das empreendedoras fala pra gente, que empreender é muito solitário. Que quando você não tem um sócio para discutir ali uma ideia, ou você não implementa, ou você tem muita dificuldade para implementar, ou tem muito medo. Uhum. E aí a gente criou esse espaço para isso. Você sentiu essa dificuldade e por isso que você levou para a gente lá? Sim. É aquilo. Você ouvir a opinião de alguém que entende de negócios, principalmente nesse caso específico, que era a Nanda e a Alana. Faz muita diferença, né? Porque é uma mentoria. Sim. E quem tá ali vivendo aquilo, mesmo que eu trabalhe com isso, se você tá imerso naquele negócio, você não consegue enxergar fora. Então, às vezes, precisa de alguém que tá aqui fora para poder ver. É como se fosse, às vezes, na nossa casa, tem coisas que estão ali na nossa frente. Mas você não enxerga. Não enxerga, gente. Não tem como. Tem coisa que mesmo se você estudar, mesmo que você fizer várias coisas, precisa de alguém que entenda do assunto para realmente falar, não, vai por esse caminho que esse aqui é melhor. Não, isso aí talvez não vai dar muito certo. Realmente trazer a opinião, porque vai fazer muita diferença. E eu acho que esses momentos são para isso, servem para isso. A mentoria é para isso, né? E trazer esse olhar de fora, trazer esse olhar de que o que eu levaria 3 meses fazendo, eu poderia fazer em 1 semana. Porque ou alguém já passou, ou alguém já tem esse conhecimento. E aí, acho que esse momento que a gente tem no Hub é muito para isso. É muito legal. Uma das outras coisas que eu vejo muito funcionar lá na comunidade, eu não sei se você já testou isso, pesquisa com o público, com as meninas lá, né? Porque muitas delas, a maioria das sócias Hub são consumidoras de outras sócias Hub, né? Os produtos que a gente circula ali por dentro, uma consome da outra, e é cliente em potencial. E aí, lá,
as meninas têm feito pesquisas, perguntado, ontem surgiu uma lá, vocês têm dificuldade em quais ferramentas digitais? Porque uma das empreendedoras, uma das sócias, trabalha dando consultoria nesse sentido. E aí é um local seguro para você fazer esse tipo de pedido que normalmente você não faria do lado de fora, numa outra... Não perguntaria para fora, né? Não perguntaria para um cliente. É verdade. Né? Porque muitas vezes a gente já ouviu as empreendedoras falar, não, eu não vou dizer que eu estou construindo algo ainda. O que é que ele vai pensar? Acha que eu não sou organizada? Eu nunca aproveitei isso de maneira online. Sendo bem sincera. Você gosta mais do presencial. Eu gosto do presencial. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu realmente. A Michele, que trabalha até com turismo, ela foi lá no espaço quando a gente estava iniciando, acho que no primeiro mês. Sim. E foi a primeira vez que ela foi, né? Hoje, inclusive, ela é cliente até de assinatura. Mas, quando ela foi, ela já veio com aquele olhar. Ela é uma pessoa que trabalha com experiências. Então, ela já veio. Isa, isso aqui seria legal. Isso aqui seria legal. Vamos fazer, faça isso. Eu acho que isso é importante para o negócio. Então, eu pedi um feedback, porque ela já trabalha, ela já tem aquele olhar. E ela foi e trouxe ganhou uma consultoria. Isso, e isso é muito legal de aproveitar, entendeu? Muito bacana. Eu não sabia dessa história. Eu sabia que ela frequentava, inclusive, porque o filho dela também agora é esportista. E aí... Ele já fez desportivo, acho que 2 vezes até. Que bacana. Sócias contratam sócias. E Sócia Hub faz assim. A gente tem uma figurinha do WhatsApp que fala isso. Lá no Hub, além de todas essas conexões, da gente deixar vocês livre, muita vontade para poder conversar entre si, a gente tem alguns programas. E um dos programas é o Hub Experience, que a gente fez. E o primeiro foi aqui, o Clique de Sucesso. E eu participei. Que Isa participou. E o segundo foi com você. Exatamente. Acho que o segundo foi lá no seu espaço. Foi logo quando você iniciou também, né? Conta um pouquinho como é que foi essa experiência lá. Porque a nossa intenção com o Hub Experience é dar visibilidade para o negócio das Sócias Hub, mas também propor experiências diferentes do aprender a empreender. Né, da vida e do network, da conexão, né? É diferente. E é um network diferente. E a gente fez agora o Entre Amigas, que foi ao ar livre, que você ia, passou mal, não conseguiu ir, fez muita falta. Que é uma experiência diferente também. Então, no Hub, a gente vem fazendo alguns programinhas diferentes. E esse Hub Experience lá com Isa foi muito bacana, porque a gente conheceu o espaço, a gente trocou conexões e a gente ganhou uma massagem. Foi muito legal. Fez a experiência de aprender o que é o serviço dela na prática. Conta pra gente como foi. Acho que a primeira coisa que eu acho que é importante as pessoas saberem é que isso que eu falei, que eu já adoro evento presencial. Sim. Então, eu sou apaixonada por essas experiências. E experiência em si. Eu acho que a gente vive um momento que nós queremos viver experiências diferentes. Faz toda a diferença, né? E lá nesse evento, nós unimos a massagem. Muitas pessoas nunca tinham feito massagem, nunca tinham conhecido isso, né? Inclusive, não sabia qual era a roupa que usava para fazer massagem. Eu acho que isso foi muito legal, porque foi um momento de autocuidado para pessoas que nunca tiveram contato e também para conhecer o espaço. E para além disso, foi uma conversa, né? Teve as frutinhas, a comida mais nessa pegada saudável, junto com uma conversa sobre bem-estar, sobre o cuidado da mulher, né? A mulher empreendedora. Então, foi um momento de conexão, de se cuidar e de conhecer outras mulheres empreendedoras. Foi tão legal a experiência. A gente achou tão legal que hoje, inclusive lá no espaço, a gente vende essa experiência. Para quem quer ir com um grupo de amigas, ou um grupo de amigos, né? Para quem quer viver realmente essa experiência de estar ali por 2 horas com uma comidinha
e cada um vai receber 10, 15 minutos de massagem, depende da quantidade de pessoas. Vai relaxar e realmente se conectar com outras pessoas. E é isso que eu falei, é viver experiências diferentes. Que eu acho que isso faz toda a diferença. Pois é, virou um produto. Virou um produto. Que ela vende. Aqui no estúdio também foi a mesma coisa. Virou um produto. É verdade. E foi a Lana que disse, Nanda, isso aqui que a gente fez para confraternizar com as sócias Hub pode ser um produto. Vamos colocar isso para vender. E hoje a gente vende. Eu já fiz mais 2 com grupos de amigas que vem, faz todo o movimento e tem a primeira experiência com fotografia. É igualzinho o que aconteceu lá. Então, lá no Hub, a gente tenta ofertar esse ambiente rico de oportunidades e de criatividades, porque a gente se transformou, né, numa escola de empreendedorismo feminino e os nossos pilares. Hoje, para você que ainda não conhece, vai lá no nosso Instagram, @hubdelas, com H, hubdelas. Posicionamento, que é como que você se coloca no mercado e o público lhe enxerga. Produto, que é o que você falou aí, que esse que apareceu e o outro que a gente te ajudou da assinatura. E processo de venda, que aí você tira de letra, mas a maioria das empreendedoras ainda tem muita dificuldade, que é como que constrói esse processo de venda. Porque venda não é só atendimento, não é só atender a pessoa ali, tem todo um processo. E aí, essa habilidade que Isa tem, essa habilidade que vocês já sabem que tem, e muitas vezes que aprendem, enxergam com esse movimento lá, com essas conexões lá dentro do Hub, pode ajudar outras empreendedoras. Então, Isa ainda não está nesse sentido, porque não teve tempo para isso, mas agora eu estou botando aqui como desafio, porque uma das coisas que a gente faz no Hub é desafiar elas como desafio para esse ano de 2025, é virar mentora das sócias Hubs, nessa área que você domina mais, nessa habilidade que você domina mais. Porque a gente entende que uma ajudando a outra, os negócios se ampliam e a pessoa cresce. A gente aprende, porque a mentoria é também uma aula, né? Então a gente aprende muito ensinando, né? E começa a enxergar coisas pra gente mesmo, pro nosso negócio. Isso é muito legal. Então, esse é o convite aqui, ó, compromisso, a gente vai estruturar como é que vai ser isso aí, mas ela vai ensinar esses processos de venda que ela tem na veia, vamos descobrir outras habilidades que ela tem. O que você identifica, ou se você já identificou, que você aprendeu no Hub? Eu acho que isso de se conectar com outras pessoas, eu não era tão fácil assim. Eu acho que isso de conectar, aqueles almoços que a gente tinha junto. Acho que essa conexão foi uma coisa que eu aprendi e desenvolvi bastante aqui no Hub. E conectar mais intimamente, sabe? Eu sou antissocial, pô. Eu sou CDF antissocial. Eu sou CDF antissocial. Não quero conversar com ninguém. Não, mas você sempre conversou bastante. Você sempre converso, mas eu não converso com muita gente. Eu converso com poucas pessoas que eu me sinto mais à vontade. E aqui eu me sinto mais à vontade. Aquilo que você falou lá no início, que você sabe que você precisa fazer essas conexões. De alguma forma, esse trabalho, esse tempo que você está dentro do Hub, ajudou? Sim, ajudou, é isso. Todas essas conexões, você vai desenvolvendo, né? Você vai ficando melhor em cada uma. E outra coisa, vender online é uma coisa, vender presencial é totalmente diferente. Totalmente diferente. E fazer isso de você se conectar é um treinamento para venda presencial também. Sim. É um treinamento, porque é diferente. Às vezes as pessoas só falam sobre venda. Mas é isso. Vender online é uma coisa, vender presencialmente é outra coisa. São outros 500. Você ganhou um desafio que a gente colocou, que a gente fez. Você lembra qual foi? Parcerias.
Você tinha que falar as parcerias que você tinha feito dentro de um mês. Ah, tá. Então é isso. Ó. A gente falou lá no início que você é a que mais faz parceria. E ela ganhou o desafio do Hub. Foi. E ganhou o crédito no Uber. Foi. A gente tá usando tanto, né? Foi massa. Foi justamente essas parcerias. Tinha que falar lá na comunidade as parcerias que você tinha feito, acho que dentro de um mês ou 2 meses. E eu fui a que mais fiz com a parceria na época. Tá vendo aí? Comprovando, exatamente. E sendo premiada por isso. Sendo premiada. Porque a intenção nossa também é ensinar as empreendedoras que elas precisam se parabenizar, elas precisam se premiar. Sim, sim. Essa semana a gente falou lá no grupo que a gente se premiou por ter batido a meta. E aí a gente vai para um evento que a gente está querendo ir, que tem um custo significativo. É o nosso presente, é a nossa recompensa por a gente ter trabalhado direito. Às vezes a gente só vive, né, e nem comemora cada venda, cada conquista, cada coisa. Exatamente. Eu acho que é legal isso. O que é o melhor de ser Sócia Hub? Acho que pra mim, o melhor é essa conexão que existe com as pessoas, fazer essas parcerias, ser um ambiente acolhedor, porque aquilo que eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade, então no Hub eu me sinto muito acolhida. E poder participar de eventos diferentes, de experiências diferentes, que deu para perceber que eu gosto. Eu acho que toda essa junção é o que me faz continuar sendo sócia desde o final de 2022. Então já tem muitos anos. E eu não deixei de ser mês nenhum. Sim. Eu não deixei de ser mês nenhum. Então, eu acho que esse cuidado, essa experiência, essa conexão fez com que eu vou continuar sendo sócia por muito tempo. Qual é o conselho que você dá a uma empreendedora que está aí nessa jornada enlouquecida, estudando, consumindo 300 mil cursos e sem ter um incentivo para colocar em prática tudo que aprende? Eu acho que a primeira coisa é começar, né? Acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente fica muito na teoria e não vai para a prática. Mesmo que nessa prática você não tenha o melhor celular, você não tenha o melhor local, começar. Procurar grupos de networking. Então, o Hub delas está aqui, né, como uma escola agora, para realmente nos auxiliar nessa jornada. Então, tem networking, tem a parte de educação em si. E não pirar, né? Faça massagem, gente. Faça massagem, cuide da saúde mental, porque a vida da empreendedora é muito louco. De manhã você fala assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu escolhi isso? Aí de tarde você fala, uhul, vendi pra caramba. Aí à noite você vai dormir cheio de ideias. Nossa, aí nem dorme. Então, é uma montanha russa. E a nossa sanidade mental, ela é importante. Atividade física, massagem, devem fazer parte da nossa rotina para ajudar a ficar mais leve e prazeroso. Porque também é para ser prazeroso, né? Os nossos negócios são instrumentos de transformação na vida de outras pessoas, mas para além disso, é um instrumento, é algo que vai te manter financeiramente. Então, sim, você gosta, você usa como um instrumento para melhorar a vida das pessoas, mas você também precisa ser bem remunerada por aquilo e que isso também seja gostoso, né? Mesmo tendo os momentos de loucura. Isa, quais são os seus próximos passos? Amadurecer as empresas. Agora, o espaço ainda é muito novo, então estamos melhorando os processos, estamos trabalhando na divulgação. E, por enquanto, é amadurecer as empresas. Nada de empresa nova. Pelo amor de Deus. Não, por favor. Mas, uma coisa que eu estou fazendo, continuando, né? Pegando as documentações para as palestras do Sebrae. Sim. Porque eu ainda não tenho tudo. Então, Está se cadastrando lá. Me cadastrando lá. Para dar palestras. Então, vão surgir aí algumas coisinhas. Mas nada de empresa nova.
São novos produtos e serviços dentro da empresa que já existe. Exatamente, exatamente. Porque senão a gente fica muito louco. E a consultoria e as mentorias Continua. Então, você tem mentoria e consultoria, tem a empresa de venda de produtos e tem o espaço. Tem o espaço, né? E tem o Sebrae. E tem o Sebrae, que é um serviço que você faz regularmente. E as palestras. Tá bom, né? Tá bom. Esse Hubcast, a intenção é ter uma sócia Hub por mês aqui, contando sobre a sua história, contando sobre o seu negócio, contando sobre essa experiência que ela tem com o Hub delas e trazendo essas novidades que vão vir por aí. Fiquem de olho na Isa, fiquem de olho lá no espaço. Para quem é aqui de Salvador, vai lá conhecer, vai lá fazer a massagem, que é super, hiper, mega satisfatório. É muito bom mesmo. E estamos aqui para você que quiser participar do Hub delas, nosso site. A Alana, que é a minha sócia, que fica mais nessa parte comercial, vai ter todo o prazer de explicar para você qual é a maneira que você pode virar uma sócia Hub e ter esses resultados que a Isa tem. Isa, deixo você com a palavra final e muito bom. Foi massa, meu primeiro podcast. Eu acho que foi muito legal a experiência, o Hub delas trazendo novamente novas experiências. E me sigam nas redes sociais, que Nanda vai deixar aí. O @Isabelle Cristófari e o @IC_massoterapia. Tchauzinho. Tchau, tchau. Até a próxima. E comentem aqui embaixo o que você achou. Comenta o que foi o maior insight que você teve ouvindo toda a trajetória de Isa, porque a gente quer conhecer você. Beijos e até a próxima.